hoje nós vamos conversar com o pastor Eudes Raulino, que é presidente da AME e também coordenador da Marcha para Jesus 2023. É uma retomada da marcha e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui no podcast. Também temos como convidado o pastor e professor, vou colocar as duas denominações aqui. Tá certo. Alain René, sejam muito bem-vindos ao Referencial Cast. Muito obrigado, Alcineia. É um prazer estar aqui e poder contribuir com o podcast. Poxa, é um prazer nosso, né, receber vocês aqui. E para falar um pouquinho, né, sobre a marcha e também sobre valores cristãos, valores da família e a situação lá em Israel, que é um assunto que não tem como a gente deixar de lado, a gente precisa falar sobre isso aqui no programa de hoje, né, do podcast de hoje. Ainda estou com aquela linguagem da TV, gente. A gente que faz TV, né, agora também fazendo podcast. E vamos começar falando um pouquinho sobre a marcha? Sim. É uma retomada, né, pastor Eudes? Alcineia, primeiramente eu quero agradecer aqui mais uma vez, né, essa cortesia de estarmos aqui para falarmos da Marcha para Jesus. E nós estamos fazendo, sim, uma retomada da marcha, e que já há 6 anos estava sem acontecer em São Luís do Maranhão. 6 anos já? 6 anos. A última foi em 2017. E agora nós estamos retomando a marcha, porque nós achamos necessário, né? Todas as vezes que o Senhor quis dar vitória ao seu povo, Ele mandou que marchasse, né? E a gente vai retomar porque é necessário que São Luís do Maranhão, assim como as outras capitais do Brasil, eles fazem a marcha. A última agora foi em Mato Grosso do Sul, com mais de 100 mil pessoas. Não acontece simultaneamente na mesma data, não, né? Cada estado realiza na sua data, é isso? É verdade, cada estado, até porque nós temos também o apoio da CONEPAB, que é a Convenção de Ministros do Brasil. E em Brasília a gente tem contato, e eu sou da CONEPAB, e a gente faz um organograma que seja, um cronograma que seja bem distribuído, para que não haja, né, coincidência de datas nos estados. Nós temos aqui 2 pastores, né? São 2 denominações diferentes, Assembleia de Deus e Presbiteriana, né? Pastor Alain. Pastor, o senhor considera que é importante essa unidade nesse momento? Com toda certeza, Alcineia. Na realidade, unidade, ela deve ser um dos nossos grandes objetivos enquanto protestantes, enquanto evangélicos, por uma série de razões, mas sendo a maior delas que foi exatamente por unidade que o Senhor Jesus Cristo orou na sua oração sacerdotal em João, no capítulo 17. Se a gente lê com atenção a oração sacerdotal, nós vamos perceber que em várias ocasiões ali, Jesus Cristo vai repetir o propósito de para que todos sejam um, para que eles sejam um como eu sou em ti. Então a unidade, né, principalmente em termos de denominações evangélicas, né, unidade em torno daquilo que é basilar, em torno daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial, sempre deve ser um alvo, né? E aí uma unidade que deve ser buscada em harmonia também com a defesa e a preservação daquilo que é mais básico em termos de doutrinas e em termos também de valores cristãos, né? Até porque nós estamos vivendo um momento, né, vamos dizer assim, que eu acho que tem bem delicado em relação a isso, né? A valores cristãos, a valores da família. E a igreja evangélica, independente de denominação, ela precisa de fato se unir, né? Em torno desses valores, em torno disso, não é verdade? Exatamente. Eu tenho labutado numa frente que é em relação a como as igrejas evangélicas devem se portar hoje diante de um determinado desafio que tem surgido, que aí já é outro assunto, mas que é a apologética feita pela Igreja de Roma pós-Vaticano II. Mas dentro desse assunto, algo que eu sempre tenho repetido é que, primeiro, uma das coisas pelas quais nós temos de nos arrepender, nós evangélicos, nós protestantes,
é do nosso divisionismo, né? É da nossa inclinação a nos dividirmos, às vezes, por assuntos que são secundários, assuntos que são periféricos, né? Então, muitas vezes, por razões as mais superficiais, né, as mais, permitam-me colocar até o termo, indignas mesmo. Então, nós temos nos dividido, nós temos cessado parcerias, nós temos deixado de caminhar juntos. Então, entre muito do que acontece, isso acaba sendo também um péssimo testemunho. Né? Com Um certeza. péssimo testemunho para quem nos cerca. E eu acredito até, né, pastor, isso que você deva estar também enfrentando isso, né? Dentro dessa organização toda de uma grande marcha, né? Bastante, mas eu quero também dizer que eu estou me surpreendendo. Veja que a Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, ela não se envolvia, mas me impressionou. Já fui chamado na Universal. A Universal está fazendo um culto dia de sábado chamado Unigrejas, que ela convida todos os pastores das outras denominações. E a Mundial, para minha surpresa, o bispo me chamou lá, almoçamos junto, abriu o seu estúdio, gravamos no estúdio da Mundial, que antes isso não acontecia. Então, aí dá mais um sinal de que Jesus está voltando, está se aproximando, está trabalhando nisso, porque as pessoas confundem união com unidade, né? A união é totalmente diferente, a unidade é você ter um pensamento, principalmente espiritual, cristã, seguindo, porque Jesus até fala que ele só vai vir e levar uma igreja que estiver em unidade. Porque Jesus não fez denominação nenhuma, isso é coisa de homem. Ele fez uma igreja, a qual ele quer que estejamos em unidade para poder... Mas é muito difícil, a gente prega todo dia, só tem um Cristo, só tem um Espírito, só tem um Deus, só tem um batismo, mas na hora de se juntar... é complicado. É como o pastor Alan está falando aí, né? Essa questão de pequenas coisas que têm causado divisões. E eu me lembro até de uma frase que eu ouvi de alguém dizendo o seguinte, que a Igreja Católica tem uma representatividade, né? Mas e o povo evangélico? Ele é muito dividido por denominações, por ideologias diferentes, ou sei lá, muda muito isso, né? Então, se o povo evangélico realmente se unir, eu acredito que a força é muito maior, né? Mas só que tem coisas peculiares de cada denominação que a gente só tem que respeitar, porque é uma coisa peculiar de cada um. Porque até o próprio Deus, quando ele nos concede os dons espirituais, ele diz que ele dá o dom para aquilo que lhe é útil. De repente ele olha para mim e vê que ele pode me dar um dom que pode não dar para o pastor Alain. Mas isso não quer dizer que nós não estamos no corpo de Cristo. Todos nós, nós estamos conectados. Porque para um ele deu um dom de milagre, para outro ele deu um dom de falar em línguas, outro. E nós temos que respeitar, porque esse dom é do Senhor, não é nosso. Mas tem denominações que critica uma porque não fala em línguas, outro critica porque fala. E aí não pode, a gente tem que entender que os dons espirituais, ele esclarece bem. É para unir, não para separar. Exatamente, porque os dons vêm para que o corpo seja formado. Exatamente. Né? Tua mão não é igual à tua cabeça. E essa marcha, eu acho que ela simboliza muito isso, né? Essa questão da unidade, da igreja, né? Exatamente. A marcha, inclusive a gente, olha, nessas peculiaridades, a gente deixa até que nós abrimos um credenciamento para trio, porque tem igrejas que é o seu trio, que é da sua igreja, né? Mas todos vão estar dentro da marcha, tranquilo, né? Cada um com a sua, mas que sejamos unidos naquele momento, porque a marcha é para Jesus, a marcha é para Ele. Qual é o principal propósito, pastor, da marcha? O principal propósito é uma evangelização, porque quando você olha que o povo de Deus está ali louvando, glorificando o nome do Senhor, as pessoas desejam, né, conhecer de perto. E também, como eu falei, todas as vezes que a gente marcha, que o povo de Deus vá com convicção para que a glória seja dele,
né? O grande problema é que a maioria dos eventos hoje, as pessoas esquecem que a glória é de Deus e querem a glória para si, né? Inclusive a AME, que é a responsável pela marcha, que a marcha tem a lei 10.718 aprovada pela Assembleia. Sim, é amparada por lei. É amparada por lei, está entendendo? E a gente coloca essa marcha para que todos possam participar e que a gente tenha um congressamento ali, porque até as igrejas, elas são muito difíceis de se dar uma com a outra. Então esse é o grande objetivo, é juntar todo mundo e fazer com que a cidade de São Luís, porque é um efeito muito grande quando a igreja se une, porque a igreja, Alciné, é o maior poder que tem na terra. Não é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente do Brasil, o maior poder está com a igreja. O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Então a igreja, ela tem um poder muito grande, mas esse poder dividido, casa dividida não vai prosperar. E é necessário que essa marcha tenha esse objetivo, de que a gente se una de verdade, que chame outras pessoas. Não é só evangélico que vai participar da marcha, todos podem participar da marcha, tá? Que é para a gente poder ali unir uma força grande. Eu diria todos os cristãos, né? Todos os cristãos. Todos os cristãos. Mas impressionante que por onde a marcha... Eu comecei fazendo uma marcha dia de quarta-feira, que eu chamo Quarta-feira de Fogo. O pessoal chama Quarta-feira de Cinza. E eu comecei no João Paulo, fazer uma marcha, que era a marcha Quarta-feira de Fogo. No dia da Quarta-feira de Cinza, eu faço a marcha cercando o João Paulo. Aí comparece mais ou menos umas 500 pessoas. Você não imagina pessoas que detestavam igrejas e que hoje estão todas dentro da igreja pela marcha que é programada ali pelo bairro do João Paulo. É impressionante. Lá nós tínhamos assim uns três terreiros assim que a gente se dava bem com todo mundo. E eles hoje são convertidos. Olha aí. Porque olhando a marcha ali passando, a gente convoca a banda do Exército ali, eu sou legionário do Exército Brasileiro, eles me deram lá essa medalha, e eu aproveito para pegar a banda deles, para a gente sair cantando ali na quarta-feira, e eu chamo Quarta-feira de Fogo. E aí é uma benção, a gente sai 8 horas da manhã, rodando o João Paulo todinho, chegamos na igreja ali pelo Coroado. E alcança o principal objetivo, né, pastor? Que é ganhar vidas para Cristo. É isso, e esse é o objetivo maior da marcha. Que a igreja de Cristo, ela precisa trabalhar com esse propósito principal, né? É ganhar vidas para Cristo. Esse é o propósito da igreja, né? É o ID do Senhor. E é essa unidade que, inclusive, pastor Alain, e eu vou puxar um pouquinho agora para o nosso assunto lá para Israel, né? Essa unidade que a gente às vezes questiona em relação a essa situação que está acontecendo lá em Israel, porque aqui no Brasil já tem até grupos que defendem, né, as ações aí do Hamas, que é um grupo terrorista. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque nós como igreja, e eu me coloco nessa posição porque eu também sou cristã, a gente precisa estar orando, né? E está realmente guardando e ajudando de alguma forma os nossos irmãos que estão lá nesse sofrimento terrível, terrível mesmo, né? Alcineia, aqui no Brasil, nós lidamos com um problema. Na realidade, não é um problema só brasileiro, mas uma vez que nós somos brasileiros, né, parte da Igreja Evangélica Brasileira, nós temos sentido esse problema de forma mais contundente. Que é um problema chamado de supersessionismo. Supersessionismo é uma visão que é adotada, eu ouso dizer que por um grande número de evangélicos brasileiros, ainda que de forma tácita, ainda que sem perceber. E essa palavra significa substituição. É uma espécie de teologia da substituição. Sim. Que vai dizer que a igreja, ela substituiu Israel. Então, infelizmente é comum nós encontrarmos pessoas que vão dizer que uma vez que os judeus rejeitaram a Cristo e crucificaram a Cristo, então Israel deixou de ser o povo de Deus e aí passou a ser, então, em substituição esse povo de Deus.
Então, essa é uma teologia que surge ainda cedo na história da igreja. Ela se torna predominante durante a Idade Média, mas no meio evangélico ela só vai alcançar, digamos, lugar de proeminência a partir do século XX. E hoje é a visão da maioria das igrejas. No entanto, algo que a gente precisa entender é que não há substituição alguma, tá? Deus, de fato, ele tem um único povo que é a sua igreja. Não obstante, a igreja de Cristo ela pode ser traçada até o Antigo Testamento, até quando Deus estabelece a sua aliança da graça após a queda. Quando ele faz a primeira promessa de redenção, ali você já tem o estabelecimento da aliança da graça, ali você já tem o evangelho sendo anunciado, ali você já tem a igreja. Tanto é assim que no Novo Testamento, se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 11, Paulo vem lidando com a questão da incredulidade dos judeus desde o verso 9, mas no verso 11, Paulo vai fazer algumas afirmações muito interessantes a respeito dos judeus. Eu já fui supersessionista, eu já tive um período da minha vida em que eu defendi o supersessionismo, hoje não mais. Mas o que chamou a minha atenção foi, por exemplo, o que Paulo vai dizer em Romanos 11, verso 28. Ele diz assim: por causa de vocês, quanto ao evangelho, os judeus são inimigos. Mas em relação à eleição, por causa dos patriarcas, e aqui é uma referência a Abraão, a Isaac, a Jacó, por causa dos patriarcas, eles são amados por Deus. E o verso 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nesse mesmo capítulo, Paulo vai usar a figura da oliveira. Ele vai ilustrar o que é o povo de Deus usando a figura da oliveira, que é Israel / igreja. E o que ele vai falar sobre a oliveira não é, por exemplo, que uma oliveira vai substituir a outra. Ele vai dizer que há uma oliveira boa, essa oliveira boa é Israel. O que Deus faz com essa oliveira boa é quebrar, é cortar alguns galhos que são incrédulos. Ele corta alguns galhos que são incrédulos, mas o tronco, Paulo vai declarar, o tronco é firme, o tronco é bom. O tronco são os patriarcas. O tronco, ele é a promessa pactual que Deus fez aos patriarcas. Esse tronco é firme, esse tronco é bom. O que Deus vai fazer conosco, nós que somos gentios, nós somos ramos naturais da oliveira, que Paulo chama de oliveira brava, não é a mesma oliveira boa. Deus nos corta dessa oliveira brava e nos enxerta na oliveira boa. Então há uma única oliveira, há um único povo, composto do remanescente que crê em Cristo, entre os judeus, e composto dos gentios que também creem em Deus. Só que Paulo vai dizer que Deus, ele não encerrou os seus propósitos com relação a Israel, mesmo o Israel étnico, mesmo o Israel enquanto povo. Deus não encerrou os seus propósitos. Isso precisa ser uma lente através da qual a gente lê a guerra, não é, que já acontece, acho que há mais de 2 semanas. Sim. Por quê? Porque nós não podemos ter nenhuma hesitação em afirmar algumas coisas que são bastante óbvias a partir daquilo que a gente lê na Escritura. A primeira delas, aquela terra, né? Aquela terra, de fato, pertence ao povo de Israel. E aquela terra inclui tudo, né? Exatamente. Inclui tudo, né? Aquela terra foi dada por herança a Abraão e aos seus descendentes. O que vai acontecer é que algumas pessoas, a partir da leitura que os muçulmanos fazem da sua própria descendência de Abraão, vão reivindicar a terra. Não obstante, por aquilo que a Bíblia diz, essa descendência, a descendência que deveria herdar a terra, é a descendência de Abraão em Isaque, que é o filho da promessa. E aquela terra sempre foi do povo de Israel. O que acontece é que, depois que Jerusalém é invadida uma primeira vez por Roma, ali no ano 70 depois de Cristo, a mando do imperador Vespasiano, e o templo é finalmente destruído de uma vez por todas, Jerusalém ela vai continuar sendo habitada pelos judeus, e logo depois do ano 70 vai acontecer uma série de pequenas revoltas, outras revoltas
dos judeus para com o Império Romano. Isso tudo vai culminar com uma grande revolta ali por volta de 130, 131 depois de Cristo, já no segundo século, que é a revolta liberada pelo judeu Bar Kokhba. Então ele vai mais uma vez tentar livrar Jerusalém do domínio romano, mas mais uma vez essa revolta vai ser esmagada pelo imperador Adriano. Adriano, ele então devasta Jerusalém. Ele destrói Jerusalém. E sobre as ruínas de Jerusalém, ele tem o propósito de construir uma nova cidade, que ele vai chamar de Aelia Capitolina. Né? A ideia dele era refazer a cidade, mas agora mais como uma colônia romana. Ele também, logo depois, vai emitir um edito que vai proibir os judeus de pisar em Jerusalém, e a partir daí os judeus vão se dispersar dali. Então, a partir dali, os judeus vão se dispersar pelo mundo. Ele vai, então, trazer árabes para habitarem aquela região, e ainda em resposta à revolta dos judeus, ele vai renomear aquela terra. Veja que grande parte do trabalho de Adriano é renomear. Ele renomeia Jerusalém, né, a Aelia Capitolina, e ele também vai nomear a terra de Israel. Ela vai passar a se chamar Palestina. É aí onde surge o nome, né? E esse nome, ele não foi escolhido à toa. Tá? Esse nome foi escolhido por Adriano em afronta aos judeus. Esse nome vem de uma palavra hebraica que faz referência à Filístia, né? Que faz referência aos filisteus, os, né, inimigos históricos do povo de Israel. E daí em diante, Jerusalém vai ser ocupada por uma sucessão de povos, pelos bizantinos, pelos cruzados, pelos mouros, até que, e aí já avançando bastante a história para resumir, a gente chega ao século XX, em 1947 primeiro, né, com a sessão da Liga das Nações, né, o que hoje é a ONU, presidida por um brasileiro, né, que vai então aprovar a criação de um Estado de Israel. Só que também é aprovada a criação de um Estado palestino. O grande problema, e hoje quando se fala, né, Israel deseja a aniquilação dos palestinos, Israel não aceita a criação de um Estado palestino, isso não é verdade. Desde o início, Israel aceitou. Israel, inclusive, aceitou, né, aceitou os termos em condições bem desfavoráveis, tá? Mas desde o início havia essa previsão de um Estado também palestino. Israel ficaria com 55% daquelas terras, 54% daquelas terras. Os palestinos ficariam com 45% e Jerusalém ela permaneceria internacionalizada, equivalendo a 1% do território. Em 1948 é criado o Estado de Israel, só que no dia seguinte à criação do Estado de Israel, vários países árabes, incluindo o Egito, a Síria, a Arábia Saudita, invadem e atacam Israel. Logo no dia seguinte após a criação do Estado de Israel. Muita perseguição, né? Então, no dia seguinte, né, uma liga de países árabes, ela ataca Israel, e é aí que nós temos a primeira guerra, né, envolvendo Israel em 1948, que é a Guerra da Independência. Israel é um Estado recém-criado, mas ainda assim consegue se organizar militarmente e consegue derrotar esses países árabes. A partir daí, esses países árabes eles vão ter um objetivo muito bem definido, que é essa expressão que eu vou usar. Não é uma expressão minha, não é expressão usada por nenhum autor simpático a Israel. É uma expressão usada pela Organização pela Libertação da Palestina, que é uma organização árabe. O objetivo dessa liga vai ser a destruição do Estado de Israel. Há pronunciamentos, né, de autoridades árabes em que eles vão dizer, por exemplo, o seguinte: não existe um povo palestino. Isso aqui é bem interessante. Não existe um povo palestino, existe um povo árabe. Mas é importante afirmar a existência de um povo palestino para que nós tenhamos justificativa para a nossa luta, que é qual? Não o estabelecimento de uma nação palestina, de um Estado palestino, a destruição do Estado de Israel. Autoridades árabes falam que, se porventura um dia conseguirem destruir o Estado de Israel, né, e
se tornarem os únicos ali naquela terra, eles falam que não veem nenhum problema em de repente serem anexados à Jordânia. Então isso é declarado. Porque o grande objetivo é a destruição do Estado de Israel. E essa frase, inclusive, ela tem tudo a ver com a Segunda Guerra, que aconteceu em 1967, que é a famosa Guerra dos 6 Dias, que foi de 5 a 10 de junho de 1967. Nessa Guerra dos 6 Dias, Israel vai ser muito criticado porque Israel atacou primeiro. Né? Israel ataca o Egito, ataca também a Síria. Mas por que Israel fez isso? Pegue, por exemplo, uma segunda conferência, né? Uma conferência chamada de Segunda Conferência do Cairo. Eu acho, e desculpe interrompê-lo, mas é tão importante a gente ouvir essas explicações, porque Israel tem sido massacrada pela grande mídia como se fosse a grande vilã. Exatamente. Mas é importante a gente, né, pastor Eudes, é importante a gente entender a história, para que a gente consiga compreender, né? Na verdade, Israel, até agora o que eu estou entendendo é isso, Israel é a grande vítima da história. Veja, nessa conferência que acontece no Cairo, em 1964, estão presentes Abdel Nasser, presidente do Egito, estão presentes outras autoridades árabes, incluindo o rei da Jordânia, o presidente da Síria, e nessa conferência eles tomam a decisão de promover um estudo acerca da forma mais eficaz de destruir o Estado de Israel. Isso 3 anos antes da Guerra dos 6 Dias. E de 1964 até 1967, Israel vai tomar conhecimento de uma série de preparativos que estão sendo feitos, né, por essas nações árabes. Então, Israel, já sabendo por meio da sua inteligência tudo o que está acontecendo, se antecipa e ataca. Aí, pastor, aí vem a pergunta, né? Como é que Israel não conseguiu perceber que haveria esse ataque, já que é considerado aí um país tão bem preparado militarmente, né? A gente fica se perguntando essas coisas, porque eu acredito que ali tudo seja monitorado, tanto a questão de monitoramento aéreo, terrestre e tudo mais. Existem 2 episódios na história de Israel, na história recente, Alcineia, que mostram Israel sendo pego de surpresa. Foi esse episódio de agora, mas, digamos, em 1973 aconteceu a primeira vez. Foi a primeira vez que Israel foi pego de surpresa, tá? Que foi na Terceira Guerra, que é a Guerra do Yom Kippur. Tá? Essa guerra foi travada ali no mês de outubro de 1973. Ela é chamada assim porque a invasão de Israel se deu no Yom Kippur, que é o feriado mais sagrado para os judeus, é o dia da expiação, né? A gente encontra a instituição do Yom Kippur em Levítico, no capítulo 16. Então, é o dia mais sagrado do calendário religioso de Israel. Consequentemente, então, todo mundo ali estava observando o descanso, né? Um descanso solene. Então, os países árabes, mais uma vez envolvendo o Egito, né? Os países árabes se aproveitam disso e invadem Israel. Não coincidentemente, esse ataque de agora, ele também se dá em um feriado, em um dia de descanso. Tá? E o Shabat, ele é uma obrigação a todos os judeus. Ele é uma obrigação a todos os judeus. Então, assim, é difícil explicar exatamente como uma inteligência tão desenvolvida, né? Tão preparada como a dos judeus foi pego de surpresa, mas existem elementos aí que a gente precisa levar em consideração, incluindo essa escolha por parte, né, do Hamas de fazer esse ataque exatamente em um feriado, em uma data religiosa em que os judeus são obrigados a descansar pela lei. Eu percebi, quando eu estive em Israel, eu fiquei muito curioso. Eles são muito disciplinados. E nessa disciplina de Israel, eles aproveitaram, porque eu entrei numa loja, só para você ver a disciplina deles, eu entrei numa loja de um judeu, eu saindo ali do Muro das Lamentações, cheio de lojas ali, né? E eu entrei, era meio-dia, e o dono da loja, quando eu entrei, ele já estava com um tapetezinho na mão, jogou no chão e meteu a cabeça ali para orar. E eu fiquei na loja sozinho, assim, olhando. E aí foi preciso o vizinho da loja de frente chegar para mim e dizer assim:
Eu sou brasileiro, mas deixa eu te dizer, ele só vai levantar daí daqui a meia hora. Você não vai comprar nada aí agora, porque eles não vão levantar. Então, eu acho que nessa disciplina do Shabat, que também a gente, até os elevadores são separados para eles. Você não anda com eles, os elevadores deles, né, nesse período. Então, esse período... Ou seja, eles estão totalmente focados, muito, né? Estão focados, e aí você... Para não se distrair, eles acham, não, eles não vão se distrair disso aí, porque eles são muito disciplinados nessa questão. Eu acho que aí foi a surpresa que eles fizeram para atacar. Você está entendendo? A questão do povo de Israel ser um povo amado pelo Senhor, tem um versículo no Antigo Testamento que eu gosto muito, e na tradução, numa linguagem mais atual, diz assim: só se o sol deixar de brilhar de dia, a lua e as estrelas deixar de brilhar à noite, Israel, eu deixarei de ser teu Deus e tu deixarás de ser meu povo. Então, é muito forte isso. Muito forte mesmo. É muito forte. Então, qualquer pessoa que acha que vai, mesmo Israel, porque, como ele falou, a igreja hoje, ela dá uma causa para que Israel seja atacada. Por quê? Porque eles acham, não, porque Israel não quis Jesus Cristo como Salvador, e aí a igreja entra nessa história aí. Mas você não pode esquecer que Israel tem uma aliança com Deus, né? E essa aliança, Deus não abandonou. Então, quando eu olho para o sol, que ele ainda brilha de dia, e olho para o céu, a lua e as estrelas estão brilhando à noite, Deus está dizendo: Israel continua sendo meu povo e eu continuo sendo seu Deus. Muito forte. Assim, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm dificuldade em relação a isso. Elas argumentam dizendo o seguinte: mas quando foi que a igreja começou, né? A igreja começa antes de Israel tornar-se uma nação. Porque ela só vai se tornar uma nação, Israel só se torna uma nação ali a partir de Êxodo 19, depois que o povo sai do Egito, e Deus estabelece a sua aliança com Israel enquanto nação, ali diante do Monte Sinai. Mas a grande questão é que a aliança no Sinai, ela é antecedida por outra aliança, que é a aliança abraâmica. Essa aliança abraâmica, ela inclusive aparece na introdução do Evangelho de Mateus, já no Novo Testamento, tanto a aliança abraâmica quanto a aliança davídica, que é depois da aliança no Sinai. Ela aparece nos escritos de Mateus, logo na abertura do Evangelho, quando Mateus diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, o interesse de Mateus é provar para os judeus, para quem ele escreve, que Jesus era o descendente prometido na aliança com Abraão, ele é o descendente prometido na aliança com Davi. Então, quando a gente fala de Israel ainda, né, estar em aliança com Deus, a gente não tem em mente propriamente a aliança do Sinai. A gente tem em mente essa aliança abraâmica, em que Deus promete que na descendência de Abraão, as nações, as famílias da terra já seriam bem-aventuradas. Hoje, qual é a sua visão, pastor Alain? A minha visão é que há um único povo de Deus. Esse povo de Deus é Israel / igreja, porque igreja, inclusive, há termos hebraicos no Antigo Testamento que, quando vão ser vertidos para o grego, na tradução da Septuaginta, vão fazer uso, por exemplo, ou vão ser traduzidos como eclésia, de onde vem a palavra igreja. Então, a igreja, ela já está presente no Antigo Testamento. O que acontece a partir do Novo, ou a grande novidade do Novo Testamento, Alcineia, não é o surgimento de um novo povo, é a assimilação dos judeus, a assimilação dos gentios nessa igreja. Essa é exatamente a linguagem do enxerto. Então, nós gentios, nós somos enxertados na igreja. A igreja, ela existe desde o início, desde o princípio, mas com a vinda de Cristo, com a sua obra, não é, com a descentralização do anúncio do evangelho e das missões, saindo da nação e se estendendo agora a todo o mundo, nós gentios somos enxertados. Isso não significa dizer que um judeu, né, ele é salvo por ser judeu. Paulo também vai deixar claro que o caminho de salvação para o judeu é o mesmo caminho de salvação para o gentio. É a fé em Cristo. E aí você pode perguntar, mas se é assim, então qual o sentido dessa aliança? E é uma questão interessante,
Porque, por exemplo, os reformadores, eles lidaram com essa questão. Como entender que Israel ainda estava em aliança com Deus, se há uma aliança da graça que diz que a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. E João Calvino, por exemplo, ele lidou com essa questão e ele falou de uma eleição dentro da eleição. Então, Israel é eleita para servir como uma espécie de farol, servir como uma espécie de referencial, né? A nação está a serviço de todos os eleitos de Deus. Então, essa é a ideia. E dessa nação, Deus também vai converter os seus. Ele tem convertido ao longo da história, os judeus sempre têm se convertido ao longo dos séculos, mas Romanos 11 nos ensina a aguardar também a chegada de um momento em que vai haver uma conversão maciça, uma conversão massiva de judeus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que hoje, quando um judeu lê a lei, é como que um véu esteja diante dos seus olhos, e esse véu impede que ele enxergue a Cristo como Deus, que ele enxergue a Cristo como o Senhor, como o Messias. Mas Romanos 11 vai nos dizer que vai chegar um dia em que esse véu vai ser tirado. Não quer dizer que todo e qualquer judeu indistintamente vai ser convertido, mas que vai haver uma grande conversão de judeus. Vai haver uma conversão maciça de judeus. E no verso 26 de Romanos 11, Paulo diz: e assim todo Israel será salvo. Então, às vezes as pessoas fazem alguns contorcionismos aí para dizer que não, mas esse Israel é o Israel espiritual. Ele vem tratando do Israel étnico no capítulo 11 inteiro. Por que no verso 26 ele vai então mudar para tratar do Israel espiritual? Não, ali também é o Israel étnico. Tanto que no verso 27, 28 e 29 ele retoma o assunto, quando ele declara que ainda são amados por causa dos patriarcas. Então a minha posição hoje é essa. Israel ainda está em aliança com Deus. Tá? Teólogos cristãos ao longo da história sempre tiveram essa visão, inclusive, por exemplo, na tradição da qual eu faço parte, que é a tradição reformada. Essa foi a posição majoritária entre os reformadores, essa foi a posição majoritária entre os pós-reformadores, entre os puritanos, né? Até bem recentemente, no início do século XX. Tem uma frase, me permita, de um puritano, um presbiteriano escocês chamado Samuel Rutherford. Ele dizia que aguardava muito o dia em que ele veria os nossos irmãos mais velhos, é uma referência aos judeus, em que eu verei os nossos irmãos mais velhos e Cristo, um se jogando nos ombros do outro, e se abraçando e se beijando. E aí ele vai dizer assim: o amor dos judeus por Cristo será o mais intenso, exatamente porque o ódio deles por Cristo foi o mais intenso. Mas quando esse véu for retirado dos seus olhos, não há dúvidas de que o amor deles até excederá o ódio que eles tinham, o ódio que eles tiveram anteriormente. Muito bom ouvir a história, a gente compreender tudo isso, né? E a gente hoje, na igreja, a gente vive com isso. As pessoas que mais criticavam a igreja evangélica quando chegam junto, é algo esplêndido, né? Se dedica de uma maneira que a gente... E passa a ver a igreja de forma diferente, como ela de fato é. Pois é. Né? E o que ele está falando, eu participei da Marcha para Jesus em Israel, que foi na festa dos tabernáculos. Era uma multidão que a gente não podia contar, e não existia isso lá. E está chegando pessoal com toda a força para o cristianismo também em Israel. O grande problema é que a nossa guia em Israel falou, que o grande problema é que o cristianismo ele foi implantado, né, pela Igreja Católica em Israel. E aí tem um grande problema, porque tem dogma da Igreja Católica que os israelitas não aceitam de jeito nenhum. Por acaso, você se prostrar diante de uma imagem, eles não vão aceitar isso nunca. Então, os judeus não aceitam, o Deus é o único e eles... Então, são várias dificuldades. Por acaso, o padre não casar também é outra dificuldade. Isso aí foi conversas que a gente teve lá com a guia. Então, tem parâmetros assim da igreja implantada como cristã que eles acham muito mais difícil, né, de aceitar Cristo, porque eles lá o evangelho, através de nós protestantes, não é, agora está sendo disseminado, mas não era a igreja católica. Você vai lá nos pontos turísticos, tudo lá tem algo
da Igreja Católica. Tem um convento, você vai lá na margem do mar de Genezaré, tem lá o restaurante do Pedro, né, onde serve aquele peixe. Então, tudo lá foi implantado e por isso há uma certa dificuldade de o evangelho protestante entrar. Uma resistência. Uma resistência. Então, a gente ouviu isso lá. Uhum. Pastor Alan, teve também recentemente agora, né, pastor Eudes também, no último dia 24 agora, lá em Nova York, né, naquela reunião da ONU, onde culminou aí uma proibição de Israel dar vistos, né, para funcionários aí das Nações Unidas. Isso tudo após aí o pronunciamento do secretário-geral da ONU, né, que defendeu os ataques de Hamas, vamos dizer assim, não? Quando ele disse que não vem do nada, o povo palestino sofre uma ocupação sufocante há 56 anos. E as terras palestinas são gradualmente devoradas por assentamentos, ou seja, sempre colocando a culpa como se fosse Israel, né? E aí houve um racha agora aí. Isso, na sua opinião aí, como historiador também, né? Você acha que isso pode agravar ainda mais essa situação? Com toda certeza agrava. Esse tipo de declaração não é um tipo de declaração isento, não é, digamos, uma declaração que não está imbuída aí de uma carga política, né, de uma visão ideológica, mas veja, é uma declaração mentirosa, tá? Porque não é que Israel está invadindo territórios. Há muita compra de terreno por parte de judeus. Então, existem muitos árabes, muitos palestinos que vivem ali, que vendem as suas terras para judeus. Isso não é pouco, tá? Mas há também o resultado dessas guerras que Israel travou. Por exemplo, na guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias, Israel expandiu seu território. Porque quando houve a criação do Estado de Israel, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e a chamada Cisjordânia permaneceram sob controle palestino. Com a Guerra dos 6 Dias, Israel expande o seu território. Israel toma a faixa de Gaza, toma as colinas de Golã e toma aquela península que fica entre o Egito e a terra de Israel em si, tá? Se não me engano, a península do Sinai, algo assim, né? Então Israel expande. Então essa expansão ela já foi fruto, né, dessa guerra dos 6 dias. Agora, mas o povo palestino está ali sendo massacrado. O povo palestino não está sendo massacrado. Você não tem nenhuma outra nação do mundo que historicamente alerta as pessoas dos ataques que vai fazer. Então, algumas pessoas dizem, a Rússia agora recentemente nesse conflito com a Ucrânia, a Rússia fez corredores humanitários, baseado naquilo que Israel já faz há muito tempo. Então, Israel é a única nação que, quando vai fazer um ataque, ela avisa para que os cidadãos possam, né, buscar algum refúgio. O grande problema é que é política do Hamas não permitir a saída dos palestinos. Exatamente, porque o objetivo não é... O objetivo é matar, o objetivo é destruir, né? Desse grupo terrorista Hamas, né? Há uma frase, Alcineia, de uma mulher chamada Golda Meir, que foi primeira-ministra, a única mulher primeira-ministra de Israel. É uma frase dela que se tornou muito famosa, que se tornou muito célebre, mas que, a meu ver, resume bem a natureza desse conflito entre Israel e a Palestina. Ela disse certa feita o seguinte: se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se Israel baixar as armas, não haverá Israel. Realmente. Historicamente falando, se a gente for realmente... Historicamente tem sido agora assim. O primeiro-ministro repetiu a frase dela nessa questão aí, né? Afinal, Israel é a terra prometida por Deus a Abraão? Com toda certeza. Pelo ponto de vista bíblico, tá? Não há nenhuma dúvida. A localização é exatamente aquela, tá?
A grande questão, a grande discussão que vai existir é quanto aos limites da terra, porque dentro da própria revelação bíblica, esses limites da terra, eles vão sendo expandidos, né? De quando o povo entra na terra, ali por ocasião do livro de Josué, até, digamos, o reinado de Salomão, vai haver uma expansão do território de Israel através das conquistas militares de Davi e também da política de Salomão, né? Que apesar de não ser um homem de guerra como seu pai, mas de ser um homem pacífico, um rei pacífico, também, ainda assim, por meio de alianças, conseguiu expandir o território de Israel. Mas em termos de localização, Alcineia, não há nenhuma dúvida de que aquela terra, né, aquela faixa hoje ocupada, que ela foi a terra que Deus prometeu a Abraão e à sua descendência. Interessante, que quando estavam discutindo a criação do Estado de Israel, apresentaram duas opções. Os judeus estavam espalhados, eles não tinham uma nação, eles não tinham não tinham um para onde território. ir também, né? Inclusive, a criação foi também consequência do que aconteceu na Segunda Guerra, né, do Holocausto, do massacre que Hitler realizou. Então, entenderam-se que os judeus precisavam de um território, de uma nação, até para que pudessem se proteger dos seus inimigos. E quando começou-se a falar, existiam duas opções para a criação de um Estado de Israel. Ali, aquela terra, ou sabe onde? Na Argentina. Então, a Argentina foi apresentada como uma opção para a criação, né, uma faixa da Argentina para a criação de um Estado de Israel. Na época, em 1895, quando o movimento sionista começou a surgir, então a Argentina era a segunda economia do mundo, né? E ela foi cogitada para ceder uma faixa do seu território para a criação de um Estado de Israel. Mas os judeus, exatamente pelo apego que tem, né, a terra que Deus prometeu a Abraão, não tiveram nenhuma dúvida. Eles escolheram, né? Eles escolheram a terra ali em torno de Jerusalém. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao professor, porque realmente a gente está aprendendo aqui, né? É uma aula, né? É uma aula, né? Mas me impressionou muito quando eu fui em Israel, é que eu notei que naquele território de Israel, e parece que o Espírito do Senhor falava comigo quando eu estava ali em cima da colina de Golã. A gente vai lá fazer aquela visita, né? E lá é o marco que divide a Síria, né? E está lá, né? E o marco que era uma estratégia de Israel tomar aquilo ali na Guerra dos 6 Dias. E o que me impressiona é que nas terras de Israel, você não tem petróleo. E Deus dizia no meu coração, e eu quero aqui dizer que não foi nenhum historiador, Deus dizia assim para mim, olha para cá. Eu olhava para a Síria e via ali aquela coisa, parece um deserto mesmo, e aquelas guerras. Lá estavam jogando bomba naquele tempo lá. E olha para lá, e do outro lado do Líbano, lá para... E ele disse, agora olha para cá. E eu olhava para o lado de Israel, um verde, que não dá para você... As plantações, a agricultura, e Deus falava ao meu coração, que aquela terra ali que ele deu para Israel, para que Israel não ficasse achando que pelo petróleo ele ia enricar. Israel, ele é pelo trabalho da agricultura, que lá o trabalho é agricultura. Lá nós temos a melhor banana, temos a melhor... As frutas melhor estão lá, né? Então a gente... E eu fiquei impressionado, porque a guia que estava com a gente, ela disse, olha, se você andar daqui 100 metros ali, você vai cavar bem ali na Síria e vai ter petróleo. Mas daqui para cá não tem petróleo. O povo tem que viver exclusivamente daquilo que o Senhor deu para ele. Não dá nem para dizer que é uma guerra por causa de petróleo, né? Sim. Não dá para dizer isso. Exatamente. Quer dizer, e o verde me impressionou demais, né? Porque nós temos lá ali o Rio Jordão, a margem do Rio Jordão, e eles fazem as irrigações, e lá está tudo cheio de planta, mas o lado de lá é seco, é uma sequidão imensa. E a pergunta, pastor? E a pergunta é como é que eu posso dizer que Israel não foi uma terra, um território destinado pelo Senhor para o seu povo? Porque o Israel não precisa de petróleo para sobreviver. E você se impressiona quando vocês verem um Brasil desse tamanho, Israel do tamanho do estado de Sergipe, o tanto de prêmio Nobel que já tem Israel, e a gente não tem nada aqui. É verdade. Quando houve a criação do Estado de Israel,
as terras que Israel recebeu eram terras arrasadas. Eram terras desérticas. Essas terras desérticas, elas foram praticamente transformadas. Então, eu sou do interior do Ceará, Alcineia. Eu sou do sertão cearense. Eu lembro de uma época ali na final da década de 90, início da década de 2000, quando na minha pequena cidade ali do Ceará, cientistas israelenses foram para a minha cidade a fim de ensinar técnicas de manuseio da terra, de agricultura, aos produtores, né, aos agricultores lá da minha cidade, que é a cidade de Parambu. Isso chamou a atenção. E aí, na época, a gente ficou sabendo exatamente que, por meio de pesquisas, né, por meio também de um trabalho muito zeloso nessas terras, Israel, apesar de estar em uma terra que em si é inóspita, mas é uma terra que é um povo que consegue obter muita produtividade, que consegue fazer com que essas terras desérticas elas se tornem terras produtivas. Isso envolve muito trabalho, muito zelo, mas inegavelmente, acima de tudo isso, isso envolve a bênção de Deus sobre o povo. Né? Então, sobre a bênção de Deus, que é uma bênção da aliança, né? Uma bênção que acompanha o povo de forma não meritória. Tá? Israel não tem mérito algum, inclusive Israel, ao longo da história, muitas vezes se mostrou um povo de coração duro, mas essa bênção pactual de Deus repousa sobre aquela terra, repousa sobre aquele povo. E aí eu pergunto, vou interromper aqui só para a gente já caminhar para o nosso final. Diante dessa colocação, pastor Alain, a gente pode dizer, então, qual é a perspectiva que se tem em torno dessa situação, em torno de Israel, em torno do povo de Deus? Porque hoje tá essa guerra, não se sabe até quando vai, né? Tá só piorando mais ainda. Então, qual é a perspectiva, biblicamente falando? Veja, a perspectiva bíblica é, mais uma vez, a de Romanos 11. Paulo lida com um dilema entre Romanos 9 e Romanos 11, que é justamente a incredulidade do seu povo. Ele vai dizer, por exemplo, que ele chega a dizer que ele preferiria, Paulo, perder a sua salvação, ele preferiria ser condenado para que o seu povo pudesse ser salvo. Então ele reconhece que o seu povo, os judeus, eles estão endurecidos, eles estão na incredulidade. E no capítulo 11 ele vai dizer que isso vem de Deus, esse endurecimento. E vem de Deus exatamente para o benefício dos gentios. Ele faz essa distinção no capítulo 11. Ele diz que em parte veio o endurecimento a Israel. Em parte por quê? Primeiro, porque ao longo da história, judeus sempre têm sido convertidos à fé em Cristo. Então não é um endurecimento absoluto, de maneira que nenhum judeu é salvo. Não, ao longo da história, judeus têm chegado à fé em Jesus Cristo, têm confessado a Cristo. E é em parte porque um dia esse endurecimento ele vai terminar. Então essa é a perspectiva de futuro. Um dia esse endurecimento ele vai terminar. E quando é que ele vai terminar? Quando houver entrado a plenitude dos gentios. Isso está no texto de Romanos 11. Existe discussão a respeito do que exatamente significa entrar à plenitude dos gentios. Tá? Mas uma das possibilidades quanto ao significado dessa expressão é: quando o último gentio eleito for convertido, então esse endurecimento ele vai acabar. E essa conversão maciça de judeus, ela vai acontecer. E o que muda isso, né? De que forma isso vai mudar a história, né? Isso vai mudar porque nós vamos ver finalmente uma nação. Eu não me refiro a cada judeu pessoalmente, tá? Mas nós vamos ver uma nação finalmente com os seus joelhos dobrados diante do Senhor Jesus Cristo. E esse é o ponto X, então, da questão. Exatamente. E até lá, né, até isso acontecer, e a gente não sabe quando é que vai acontecer de fato, Deus vai preservando Israel. Deus vai preservando e Deus vai abençoando. Eu não tenho dúvidas, Alcineia, de que a existência do Estado de Israel hoje, a existência do povo judeu, não tenho dúvidas de que é um milagre. Que povo foi tão perseguido, foi tão massacrado ao longo da história? A igreja,
né? A igreja cristã, ela também sofreu com perseguições. Mas os judeus, eles também o foram assim durante muito mais tempo, tá? Que a própria igreja. Então, historicamente falando, a gente pode dizer, né, que mesmo com tanta perseguição, Israel, escolhida de Deus, né, continua firme. Se você pegar o Oriente Médio e o norte da África, que é o território controlado pelos árabes, pelos muçulmanos, isso corresponde a 99,6% desse território. E dentro dele aqui, do Oriente e Norte da África, você tem Israel com 0,4%. Cercado por essas nações. Por essas nações. Eu não tenho dúvida, Alciné, porque se você olhar a história bíblica, quando depois de 40 anos Moisés vivendo ali pela região de Midian, com o seu sogro Jetro, o Senhor foi lá, apareceu a Moisés e disse que ele ouviu o clamor do seu povo. Parece que Deus ele age com o clamor do povo. E naquele momento Moisés vai para libertar o povo. Só que Deus disse assim: eu vou endurecer o coração de Faraó. Agora você imagina entender. Ele manda eu ir lá buscar o seu povo, libertar, mas ele diz para ele: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não... E por que Deus fez isso? Porque ele sabia que ali ele tinha um povo que, se não olhasse o sobrenatural de Deus, que não sentisse, que não... aquele povo seria muito pior do que fora no deserto. O povo judeu é desse jeito também. Quer dizer, é preciso que haja um endurecimento para que eles possam entender que o Deus da nação de Israel está no controle de tudo, está agindo. Não tenho dúvida de que tudo isso aí que está acontecendo, a gente às vezes fica assim, tal, o Hamas, mas tudo isso é uma ação poderosa do Senhor. Aí Deus, o que Deus faz? Moisés, tu vai lá, eu vou endurecer. Por quê? Porque quem vai libertar o povo não é o homem, não é um governador, apesar de que eles tomam para si os méritos, mas o meu povo, quem cuida deles sou eu. Então, aí Deus vai, manda a primeira praga, a segunda praga, aí vai endurecendo mais o coração de Faraó, para que Moisés não ache que ele libertou alguém. Quem libertou foi o próprio Deus. Então, Israel, ele vai... a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, é necessário que isso aconteça, esse endurecimento, mas que Deus está no controle. A gente tem que continuar só orando por Israel e por Jerusalém, mas que Deus vai fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, é a previsão, né? Sim. Essa é a previsão. Olha, adorei essa conversa. É tão bom, né? A gente poder falar. Hoje foi uma aula aqui que eu aprendi também, né? Eu aprendi bastante aqui, meu pastor. Bondade de você. Pastor Alain aí a gente tem que explorar mais esse homem, né, pastor? Pois é, muito bom. Trazer você mais vezes aqui para a gente contar assim, a história da forma correta. Eu, como jornalista, eu me preocupo muito com essa questão de você passar a verdadeira mensagem, né, para o público que nos acompanha. Porque a grande mídia, em geral, ela tem realmente deturpado a história, a verdadeira história, o verdadeiro sentido do que está acontecendo e colocando Israel como a principal vilã de tudo que de tudo isso que a gente está acompanhando. Então, nós realmente temos essa preocupação de levar aquilo que é realmente, verdadeiramente, está lá na palavra. E, claro, a gente faz questão de convidar homens que são comprometidos com Deus e são sérios. E nós, no Brasil, estamos na influência de uma mídia grande, que é a terceira maior do mundo, né? E aí vem com as notícias e a gente fica aqui alheio às informações, mas sempre é bom, né, trazer o... Mas Deus é tão tremendo, né, que Deus dá ferramentas assim para a gente. Pois é. E não importa o que a grande mídia fale, mas a gente tem a oportunidade de, através, inclusive, usando a tecnologia, podcast, Instagram, rede social, vamos usar todas as ferramentas que a gente tem para levar o verdadeiro significado, o verdadeiro evangelho, para que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo. Se você me permite, eu queria fazer uma recomendação a você, ao pastor Eudes, e também às pessoas que estão assistindo. É uma literatura que vai ajudar muito, até em face daquilo que a mídia transmite. Sim.
Quando houve, né, aquele bombardeio a um hospital, acho que foi semana passada, se eu bem me lembro. Sim. Então não demorou para que a página da principal, né, rede do Brasil imediatamente já colocasse uma manchete dizendo que Israel havia bombardeado um hospital com 500 mortes e tal. E não foi Israel, né? E logo depois, quando surgiu o vídeo divulgado pela Al Jazeera mostrando que o míssil partiu do próprio Hamas, então essa mesma rede ela modificou de modo muito sutil a sua manchete, né, mas não fazendo nenhuma referência à verdadeira origem do míssil. E por causa disso, há uma obra, né, de um judeu chamado Ben-Dor Yemini, que foi publicada aqui no Brasil pela E-Realizações, que é uma editora, né, de cunho conservador, é uma editora muito bacana. E ele publicou um livro, e essa editora publicou um livro intitulado A Indústria de Mentiras. O subtítulo é A Mídia, a Academia e o Conflito Árabe-Israelense. Então ele vai desfazer muito daquilo que é propagado pela mídia, muito daquilo que é defendido também na academia, nas universidades, tanto lá fora como aqui no Brasil, que a gente sabe que é algo bastante enviesado, né? Que é algo orientado por uma determinada ideologia, por uma determinada visão de mundo. Então esse livro, A Indústria de Mentiras, ele é muito útil para poder assim desfazer, né, essa rede de desinformação que aqui, digamos, o povo brasileiro está submetido. Vou atrás. Achei interessantíssimo o tema aí, viu? O título, né? Quero agradecer a vocês, né? Ao pastor Alain, ao pastor Eudes, por ter tirado um pouco aí do tempo da agenda de vocês para estar aqui conversando conosco e levando aí para o nosso público informações reais, verdadeiras, sobre tudo isso que está acontecendo. E quero só encerrar falando um pouquinho, né? Vamos reforçar aí o nosso convite, né, pastor, sobre a marcha. Nós queremos convidar todo o povo do Maranhão para participar da grande marcha para Jesus, que será realizada no dia 4 de novembro, saindo ali do Sambódromo até a Praça Maria Aragão. Nós teremos aqui várias atrações, já estamos com 11 trios elétricos inscritos, e parece que entrou hoje mais 12 trios elétricos. Eu quero convidar todo o povo de São Luís para estarmos juntos ali, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, e que essa marcha, nós vamos marchar pela família, nós vamos marchar por Israel, nós vamos marchar pelo Brasil, nós vamos marchar pela igreja cristã no Brasil, porque todos nós estamos sendo atacados, mas nós não temos como reagir a não ser glorificando o nome do Senhor, porque Ele anda atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e é isso que nós vamos fazer lá. Nós vamos tirar toda e qualquer vaidade humana e vamos nos colocar à disposição de Cristo naquele dia. Será? É importante até dizer, né, pastor, eu disse que não é um evento político, não é um evento partidário, é um evento exclusivamente cristão. Eu quero até avisar aqui, né? Se alguém tiver essa intenção política na marcha, que não vá. A nossa intenção lá é adorar a Deus. Eu sei que nessa hora, sim, muitos políticos querem aproveitar com o seu eleitorado, mas lá os eleitores todos são de Jesus. Tá? Tem gente que pergunta assim, pastor, você já foi secretário de obra, foi vereador em Codó, e agora? Eu digo, agora eu sou só candidato a ir para o céu. E olhe lá, a batalha não está fácil. A marcha acontece só na capital ou vai para o interior do estado? Não, acontece só na capital. Só aqui na capital, Só né? na capital. Tem interiores aí que fazem a marcha. Tum fez uma marcha. Imperatriz também, se eu não me engano, também faz teve, a marcha. Né? Então, capitais brasileiras, todas elas fazem a marcha. E nós que estávamos 6 anos sem ter essa marcha, agora nós vamos, em nome de Jesus, fazer essa marcha. E eu quero que todo o povo de São Luís, todo o povo ludovicense se mova para que a gente chegue lá e faça uma grande marcha. Se Deus quiser. Vamos estar todo mundo lá junto, justamente para estar falando, né? E esse programa referencial, ele é uma referência, e é por isso que a gente está aqui. Eu glorifico a Deus pela tua vida, a gente tem orado, você é uma pessoa do Senhor. Quero agradecer aqui essa oportunidade maravilhosa, que sei que vai surtir
muitos efeitos aí no povo de Deus, no povo cristão. Quero agradecer também essa companhia maravilhosa aqui, desse homem de Deus e desse grande historiador. Eu tenho tudo de Israel, mas eu não tenho tempo muito de ler, mas eu vou ler, porque agora eu me interessei mais ainda. Tá? Que Deus também. Abençoe. E esse livro aí, viu, pastor Alain? Muito interessante, muito bom. Alcineia, agradeço o convite mais uma vez. Para mim foi extremamente honroso, né, poder estar aqui. Acho que você não vai lembrar de mim, mas eu já estive contigo. Né? É mesmo, pastor? Por volta de 2014, ainda quando a Igreja Presbiteriana do Calhau funcionava lá naquele centro comercial. Sim. Uma gravação sobre o domingo, como o dia do Senhor. Eu, você e o pastor Antônio Fontes. Olha que legal, gente. Olha, por isso que é bom. Eu tenho essa gravação registrada, mas é por isso que é bom a gente registrar mesmo, né? Ah, mas é um prazer. Prazer foi nosso, todo meu. Né? Poder ter a presença aqui novamente no programa, né? Dessa vez no nosso podcast. Obrigado. Mais uma vez, quero aí dizer para o nosso público, né, que nós estamos aqui com o Referencial Cast, com um tempo muito maior. Já você vai poder também estar participando conosco. E, graças a Deus, só posso agradecer a Deus, né, por estar sempre na companhia de homens de Deus que oram por mim, oram pelo nosso projeto, que é ter esse espaço enquanto a gente ainda pode, né? Enquanto a gente ainda pode ter esse espaço para estar falando do Evangelho, falando do Evangelho do Reino de Deus. Muito obrigada ao pastor Alain, obrigada ao pastor Eudes. Obrigado. E logo, logo a gente está de volta com mais Referencial Cast para você.